Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Melo, professor de língua portuguesa aqui do CDF, e a gente agora vai para mais uma dica nesse projeto da Polícia Civil do Distrito Federal para que você feche a prova de língua portuguesa. Eita, coisa boa, hein? Nessa dica a gente vai falar sobre crase, que é um assunto que invariavelmente vai cair na sua prova, é um assunto que sempre está nas provas do CESP e do SEBRASP, tá bom? A ideia principal aqui dessa dica é a lógica da crase. Então eu quero que vocês tenham noção que a crase é a junção de duas vogais. Eu tenho tanto uma preposição, sempre aparecerá uma preposição, e na dica de hoje eu vou falar sobre a junção da preposição com o artigo. Agora, essa dica é a dica de ouro, porque a maior parte dos itens tratam exatamente da junção da preposição com o artigo. Então, se você souber bem esse caso, fica muito mais fácil lá para resolver o item da sua prova. Então, o primeiro aspecto é você perceber que na crase eu tenho a junção de uma preposição e de um artigo. Só que se eu falar só isso para você, você ia falar, e aí? A questão, então, principal é você conseguir identificar de onde vem a preposição e como surge o artigo. Então, de onde surge uma preposição? De onde surge uma preposição? Ela vai surgir da regência, da exigência ou de um substantivo, tudo bem? Por exemplo, obediência. É obediência a algo. Obediência a algo. Então, a exigência de preposição. Ou um adjetivo, tudo bem? Semelhante a algo, semelhante a alguém. Então, tem substantivo que exige preposição, ou tem adjetivo, ou tem advérbio. Fielmente, agiu fielmente ao amigo, a. Então, tem preposição vindo do advérbio. Ou de um próprio verbo. Por exemplo, obedecer, não é? Visar, se for verbo transitivo indireto, enfim. Então, o verbo, o adjetivo, ou advérbio ou substantivo. Então, essas quatro palavrinhas vão exigir a preposição. Se elas exigem a preposição, eu tenho 50% da crase. De onde vai vir o outro a? O outro a, então, ele virá de um artigo definido. E aí, preste atenção. Primeira coisa, se é artigo, significa que artigo vai acompanhar o quê? Artigo vai acompanhar verbo? Não. Artigo vai acompanhar pronome? Não. Artigo vai acompanhar o quê? Substantivo, meu filho e minha filha. Então, se vai acompanhar substantivo, para com aquela lorota. Não existe crase antes de verbo. Crase antes de... Eu tenho que ter preposição que vem lá, né, da regência. E tenho que ter um artigo. Esse artigo só acompanha substantivo. Tudo bem? Então, se é artigo acompanha substantivo, significa que a crase só vai acontecer no substantivo. Isso faz sentido? Coisa lógica. E outra coisa, é um artigo definido. Se é artigo definido, qual é a intenção? É especificar, é definir, é restringir, é delimitar o sentido de quem? Do substantivo. Entendeu isso? Preste atenção. Eu tenho a preposição, eu tenho o artigo. O artigo é um artigo definido, que aparece para especificar, delimitar, restringir um substantivo. E é um artigo definido a. Logo, esse substantivo só pode ser um substantivo o quê? Feminino. Sim? Olha aqui os exemplos. Exigiu atenção às normas do edital. Quando exige atenção a algo. Esse a é o quê? Preposição. Normas do edital. Normas é um substantivo. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero falar que eu preciso ter atenção a todas as normas do edital. Então, eu quero especificar, restringir. São todas as normas, sim? Então, aqui, eu vou utilizar um artigo. Por exemplo, eu poderia falar, as normas do edital foram injustas, as normas do edital foram respeitadas. Então, aqui tem artigo as, definido as, mais a preposição. Então, a preposição mais as, eu vou ter o quê? Crase. Fez alusão à roupa do estilista. Quando faz alusão a algo, preposição, 50%. Foi uma roupa específica ou foi uma roupa qualquer? Além disso, roupa é o quê? Substantivo. Então, fez alusão
Há algo. A palavra roupa aceita artigo e é uma roupa específica. Então tem o artigo definido. Logo, artigo mais preposição vai acontecer o quê? Crase. Olha aqui, o atendimento à solicitação da monarca prejudicou o serviço. Então, o atendimento, se vai fazer um atendimento, é atendimento a algo ou atendimento a alguém. A algo ou a alguém. A palavra solicitação é substantivo. E é uma solicitação específica ou é uma solicitação qualquer? É uma solicitação específica, é a solicitação do monarca. Então, o atendimento à solicitação. Logo, se eu tenho preposição, que veio de atendimento, e tenho um artigo que acompanha a solicitação, um artigo definido, logo haverá o quê? Crase. Agora, se fosse assim, o atendimento a todos prejudicou o sistema. Prejudicou. Veja, atendimento a requer preposição. A palavra todos aceita artigo definido a? Então, a todos é legal? Não, mas é um artigo definido as. Então, você vai falar as todos é legal? As todos são legais? É isso? Não. Ou seja, todos não aceitam o artigo. Nem as e nem a. Então, significa que aqui vai haver crase? Não. É só uma preposição. Respondeu a indagação com outra indagação. Quando responde, responde a algo. Responde a algo. Esse a, então, é o quê? Preposição. A palavra indagação é um substantivo. Sim, é um substantivo. E é uma indagação específica. É aquela, naquele contexto ali, ó, ele respondeu a uma pergunta específica com outra pergunta. Então, é uma pergunta específica. Logo, se é substantivo e é um substantivo que foi especificado, foi delimitado, tem o artigo aqui a. Logo haverá o quê? Crase, minha gente. Não tem como mais errar, né? Vamos fazer essa questão de 2018 da Polícia Federal de agente. Vai dar certo, você vai ser aprovado na PC. Muito bem, o emprego do sinal indicativo de crase em a uma paleta manteria a correção gramatical do texto, uma vez que no trecho o vocábulo a antecede palavras no feminino. Olha aqui, ó, a uma paleta. Veja, o a é... Então, digamos que... Eu não coloquei o item, mas não precisa no texto. Então, se eu falasse assim, ó, fez alusão a uma paleta. Fez alusão a uma paleta. A palavra alusão requer preposição, né? Esse a, então, aqui é uma preposição. O que eu preciso para ter a crase? O que eu falei para você? Precisa haver, então, um substantivo, tem aqui, mas o que eu ia falar, precisa ter um artigo definido. Então, se é uma preposição mais um artigo indefinido, posso colocar crase aqui? Não, por quê? Porque eu só posso ter crase quando é a preposição mais o artigo definido. Agora, se eu falasse assim, fez alusão à paleta, aí sim teria preposição e artigo, aí teria crase. Mas a uma paleta não, porque uma é um artigo indefinido. E a gente viu que precisa de artigo definido. Tudo bem? Então assim a gente encerra essa dica. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, comente, curta, diga que esse professor é sensacional. E se inscreva no canal, viu? Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima dica.